Sou dirigente da igreja de Piracicaba, tenho contato com as igrejas de São Paulo, algumas igrejas, né? Nós temos uma comunhão e uma grande alegria de às vezes estarmos lá em São Paulo com os amados irmãos. E a igreja que eu me reúno, a igreja da Rua Visconde, ali, Visconde do Rio Branco, em Piracicaba, eu trago aqui um abraço para cada um dos amados irmãos. Esses dias passaremos, permitindo Deus, pensando um pouquinho no futuro. O futuro é algo que realmente nos preocupa, né? E poderia fazer a seguinte pergunta: quais promessas que Deus tem quando o futuro fica incerto? Quando nós nos deparamos com o futuro, nós pensamos: o que será que eu vou fazer da minha vida? O que será que acontecerá no dia de amanhã? Deus deu alguma palavra? Deus deu alguma promessa para mim? E é justamente baseado no tema do acampamento, o dia depois de amanhã, uma reflexão, um pensamento sobre o futuro. E eu gostaria de, na verdade, que os irmãos abrissem, aqueles que podem, que têm suas Bíblias, né? Gênesis capítulo 28, porque a nossa meditação será em cima da vida de um grande servo de Deus, Jacó. E Gênesis capítulo de número 28, quando Jacó foge da sua terra, nós vemos no versículo de número 10, o encontro de Deus com o homem, que vai ser o tema da nossa primeira pregação. Diz o escritor no versículo 10: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã, e tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era já sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez no seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. É interessante, a pedra nos lembra de Jesus, né? E quando a gente repousa na pedra, Deus se aproxima. Ele sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á pelo ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível este lugar é a casa de Deus, a porta dos céus. E tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Nós vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, amado Pai, te louvamos pelo rico privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Sabemos, ó Pai, que não estamos aqui por uma casualidade ou por um gosto nosso, mas porque o Teu Santo Espírito nos colocou neste local. E nós queremos te agradecer a Deus por essa história de tantos anos atrás, e pelo poder do Espírito Santo até hoje fala com cada um de nós. Fala diretamente aos nossos corações, ó Pai, transformando nossas vidas, e que a semelhança de Jacó possamos conhecê-lo e reconhecer e firmá-lo como nosso único e verdadeiro Deus, o Deus que guarda, que protege, que guia, o Deus que está presente. Ó Deus, que Teu Espírito Santo seja livre nesta manhã para tomar conta de todos os corações e nos colocar a Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Amém. O título que nós demos para essa primeira reunião: a certeza de um final abençoado. Porque na verdade, quando nós estamos na estrada da vida, constantemente nos deparamos com decisões e caminhos por seguir.
Só para conhecer o meu público aqui, quem hoje somente é estudante? Quem somente estuda, e em outras palavras, quem tem vida boa, né? Estou dizendo, quem levantou a mão, então tem vida boa. A preocupação deles é a seguinte: vou a próximas férias para o Guarujá ou para o Rio de Janeiro, né? E será que eu vou comer hoje à tarde bolo na casa da vovó? Ou vou tomar um sorvete com a minha namorada? Eles não têm muita preocupação. Estou certo ou estou errado? Tem prova de história também de vez em quando, né? Prova de história é fantástica, né? E vocês têm suas preocupações. E quem levantou a mão que é somente estudante, também daqui a pouco, quem daqui está indo para a faculdade, está próximo de escolher uma faculdade? Levante a mão. Temos 1, 2, 3, 4, é um público. Vocês já escolheram ou ainda não? Mais ou menos, né? Quem fala não sabe mais ou menos. Eles estão bem no cantinho, bem na encruzilhada ali, para onde que eu vou, né? Então alguns falam, será que eu faço medicina ou gastronomia, né? Será que eu vou trabalhar no escritório de contabilidade ou presto um curso depois para NASA, né? Eu vou fazer física quântica, trabalhar na NASA. São pequenas nuances, pequenas diferenças que o aluno tem que decidir na vida. Quem daqui já está fazendo alguma pós-graduação? Temos alguém aqui? Temos 1, 2, 3, 4 pós-graduandos, hein? Parabéns! Mas já trabalham. Eu fiz pós-graduação também, era interessante, o governo dava bolsa, né? Então tinha os alunos lá que ficavam 2, 3, 4 anos, acabavam de começar doutorado, 1, 2, 3, 4 anos, acabavam de ficar lá, pós-doc, mais um sustentado pelo governo, interessante, né? E tem que decidir o que fazer da vida, não sabe o que vai fazer. E os demais aqui eu suponho que já estejam no mercado de trabalho, né? Quem trabalha aqui? Levante a mão. Olha, até quem faz pós-graduação também trabalha. Então muita gente trabalhando, que bacana. Todos felizes, contentes, alegres, estabilizados, nenhuma preocupação com o dia de amanhã. Todo mundo tem chefe legal e vai morrer nessa firma, né? Agradando o seu chefe, vai passar o resto da vida, se aposenta fiel a essa firma e não tem decisões a serem tomadas. Na verdade, todos os dias, todos nós, estudantes, alunos, que estão na universidade, eu trabalho com alunos do terceiro colegial e cursinho, e me corta o coração de ver muitos deles chegam lá sem saber o que fazer da vida. Outros têm uma decisão, chegam no terceiro colegial ou no cursinho, chegam para mim e dizem, eu acho que eu vou mudar. Mas esse acho de estudo, a indecisão. E aquilo causa e gera uma angústia tremenda, uma angústia muito grande. Outros amigos meus em empresa, e vocês também têm, né? Doidos, com muita vontade de mudar de empresa, um grande desejo de ir para uma outra área, uma outra empresa, ou mesmo outra profissão, e daí não sabe, vale a pena sair ou não. Recebe uma proposta de trabalho, vou ou fico aqui, né? Então, na verdade, é difícil. César tem esse problema ou não? Não muito, né, César? Salário de 28.750 por mês, trabalho de segunda até quinta, né? Sexta fica tranquilo, sexta. Então, não tem muitas preocupações, mas outros têm. Outros talvez sejam infelizes com o salário. E muitas vezes no nosso futuro nós nos sentimos assim. Parece que realmente o dia de amanhã é algo intransponível, uma barreira intransponível. Parece que alguns de nós, cada manhã que nós acordamos, temos que matar um leão para a nossa sobrevivência. É o nosso dia que vem sobre nós carregado de pesos e de ansiedades. E quando a gente começa a projetar, se hoje estou numa situação mais ou menos igual a esse garotinho, o que será na semana que vem, do mês que vem e do ano que vem? Então nós começamos a ficar preocupados. E daí você lembra que sua presidente é a dona Dilma Rousseff. Daí a preocupação revolta, né? É uma grande preocupação para todos nós, né? Na verdade, eu sempre gostei do Lula, quase foi amigão do Lula. Não tenho nada contra o PT, absolutamente nada, mas ele pregava uma boa distribuição de renda, né? Eu lembro que eu gostava dos discursos do Lula porque ele falava da boa distribuição de renda, né? Até que eu vi o filho dele, né? Dá uma ótima distribuição de renda. Anda com um jatinho de 50 milhões aí, tá muito boa.
E quando a gente vê o cenário político e econômico e traz isso para a nossa casa, para a nossa vida, nós nos desesperamos. E alguns de nós, infelizmente, vivem uma angústia, a angústia do dia de amanhã. Será que Deus tem alguma palavra para nós? Será que Deus tem reservado algo para nós? Jesus tinha. E por isso Jesus, num dos seus discursos mais famosos, ele diz: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Irmãos, Jesus, ele curou muitas doenças. Jesus cuidou de muitas pessoas e curou de muitas doenças. Mas a única doença que Jesus parou para conversar com as pessoas foi uma doença chamada ansiedade. Há 2000 anos atrás, Jesus sabia que a ansiedade é a principal doença que acomete a humanidade. A ansiedade, ela se esparrama, a ansiedade faz com que a pessoa perca o seu sono, perca a sua calma, a sua tranquilidade. A ansiedade gera outras doenças. E é por isso que Jesus, com muita sabedoria, ele diz: não se preocupem com o dia de amanhã. E é muito interessante quando Jesus faz essa colocação, justamente para dizer que ele morreu na cruz, não para que nós vivêssemos em angústia. E por isso que pelo Espírito Santo nós vamos voltar lá para Gênesis e nós vamos rever rapidamente a linda história de um patriarca chamado Jacó. Um homem de Deus, um homem escolhido por Deus, Abraão, Isaac e Jacó, para formar uma nação chamada Israel. E é interessante que quando Deus chama esses homens, Deus lhe promete uma terra que eles não tinham sequer um palmo dessa terra. E Deus diz: tudo isso daqui vai ser de vocês e da sua descendência. Tudo isso aqui eu darei para vocês e vocês serão uma grande bênção para toda a humanidade. O nosso amado Salvador Jesus Cristo descendeu de Abraão, Isaac e Jacó. E a história muitos já sabem, mas os relatos de Gênesis, a partir do capítulo 25, vai relatar a partir de um servo que Abraão manda, um servo chamado Eliezer, para que busque uma moça para que seu filho Isaac case. Isaac já está nos seus 40 lá, não sabe o que fazer da vida, um meditador. O Isaac, na verdade, ele é solteirão, vivendo na saia da mãe, vivendo lá junto com seu pai e sua mãe, e não tem nem muita capacidade de arranjar uma mulher. E o Eliezer vai até nos parentes de Abraão e ali encontra Rebeca. Olha que bonita Rebeca que eu achei aí, tá certo? Sendo convencida de voltar. Se não for a Rebeca, também faz o ponto que seja, tá bom? Ela é convencida de vir até Isaac. E ali nós temos o casamento de Isaac e Rebeca. Quando ele a vê, ele a ama, e ali desse matrimônio de Isaac e Rebeca nascem 2 gêmeos. Há uma luta no ventre de Rebeca, e ali no ventre existem 2 gêmeos, Esaú e Jacó. Então, na verdade, nós vamos ver a história de um desses gêmeos chamado de Jacó. Esaú e Jacó, eles crescem e um se torna um perito caçador, Esaú, o mais velho. O mais novo, Jacó, é mais apegado à mãe, não é um caçador. E é interessante que conforme passa o seu tempo, se você voltar à sua Bíblia, você vai ler algo interessante. Para aqueles que têm a sua Bíblia ali, você abrindo no capítulo de número 25, você vai encontrar já a morte de Abraão, e diz o seguinte, capítulo 25, versículo 22: os filhos lutavam no ventre dela, e disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Disse-lhe ao Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. Olha a promessa de Deus, então, porque diz: o mais velho, ao contrário do que deveria acontecer, servirá ao mais moço. E o mais velho nasceu peludo, ruivo, vermelho, seu nome é Esaú. O mais novo, pacato, simples, sem pelo, chamado Jacó. E Deus havia prometido que o mais velho serviria ao mais moço. E o que acontece?
Diz-nos ali a história, no próprio capítulo 25, que o Esaú chega faminto e diz: quero um prato de lentilhas. Jacó tinha feito o curso de gastronomia, e ele fazia seus pratos de lentilhas, seu guisado delicioso. E Esaú falou: olha, quero um prato da sua comida. Jacó falou: então inventa primeiro o seu direito de primogenitura. Direito de primogenitura significa ser o chefe do clã, ser o principal, o que receberia a maior parte da herança, o que seria o respeitado e o mais importante. Aquilo que Deus prometeu, Jacó suplanta. O nome Jacó significa aquele que agarra ao calcanhar, aquele que suplanta as demais pessoas, que passa por cima das demais pessoas. E aqui é interessante, nós vemos Jacó suplantando seu irmão Esaú. Esaú também era uma porta. Esaú, na verdade, era ignorante. Esaú diz: se me adianta o direito de primogenitura com essa forma que estou, eu vendo direito. Jacó diz: então jura-me primeiro. Olha, você já vê de onde vem o espírito do judeu. Tem algum judeu aqui? Não, de onde vem o espírito do judeu, né? É impressionante. O cúmulo da confiança. Um judeu com um árabe jogando jogo de palitinho por telefone, né? Não dá para confiar, não tem jeito não. Criançada não sabe o que é palitinho, mas a gente joga assim: 1, 2 ou 3, e outro joga 1, 2 ou 3. Daí você chuta o número, outro chuta o número, os dois abrem a mão, e um dos dois vai ganhando, tirando o palitinho. É do nosso tempo, né, César? A criançada não joga mais palitinho. Não existe, acho que, palitinho no computador de vocês, né? Mas, na verdade, nós temos aqui o Jacó: jura-me primeiro, e vende o seu direito de primogenitura. E os anos passam, Isaac envelhece, e quando Isaac, já velhinho, envelhece, ele tem um filho predileto. O filho predileto dele é Esaú, porque caça, e ele gosta da caça de Esaú. Mas o filho predileto da Rebeca é o Jacó. Então o que acontece? Nós vemos uma família dividida. Nós vemos aqui no começo oração. Nós vemos logo no início Isaac era estéril. Vemos uma família que começa orando, mas a oração não continua nesse lar. Não teve mais oração, por isso ele vai chegar no final da vida com uma família dividida. A velha Rebeca agora com seu filho amado Jacó. Isaac já praticamente segue de cama, tendo o predileto Esaú. Não sabemos se Isaac ele sabia da promessa de Deus, se a promessa foi passada para Rebeca, mas deveria saber, porque uma família unida, eles têm que estarem juntos. Mas nós vamos ver uma família que na verdade se esvaziou, uma família que se distanciou, uma família que tem intrigas, porque não continuou tendo a oração dentro daquela casa, não continuou tendo a oração dentro daquela família. E o que nos diz aqui então, no maravilhoso capítulo 25, o Esaú vende o seu direito de primogenitura. Daí agora nós vamos pular o capítulo 26, e chegamos agora no capítulo de número 27. O Isaac já velhinho chama o Esaú e diz: vai filho, já estou morrendo, faz uma caça saborosa, deliciosa para mim, e você traz essa caça e eu quero degustá-la. E depois eu te dou a bênção, você vai receber a bênção. Note um homem, um patriarca de Deus, que deveria estar sabendo da promessa de Deus, aquele que era abençoado seu filho predileto. E o que acontece? Sara ouvindo isso, Rebeca ouvindo isso, diz: Jacó, seu filho saiu ao campo para caça. Bem, coloca uma roupa de Esaú e você vai ganhar essa bênção. Mãe, mas eu não sei caçar. Eu vou preparar o cabelo do jeito que o seu pai gosta, e você vai e ganha essa bênção. E diz Jacó: mãe, Esaú é peludo, eu não sou. E a astuta Rebeca diz: eu tenho peles de cabrito, e com essa pele eu coloco e vai enganar seu pai. Se ele te apalpar, vai pensar que você seja Esaú. E é interessante esse relato maravilhoso da Bíblia, um relato profundo, bastante forte, né? Quando está no capítulo 27, diz o versículo 17: e então entregou a Jacó seu filho a comida saborosa, a mãe, e o pão que havia preparado. Jacó, no versículo 18, diz: foi seu pai, diz: meu pai. E ele respondeu: fala. Quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito.
Olha a mentira aqui, e fiz conforme me ordenaste. Levanta-te, assenta-te e come a minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque, já velho e cego, né? Como é isso que pudesse achar tão depressa, meu filho? Vocês notam como uma mentira desencadeia outra mentira. Diz a Bíblia que um abismo gera outro abismo. Quando nós não consertamos nossos erros e fazemos coisas erradas, os erros vão se acumulando e vamos descendo cada vez mais ao fundo do poço. Olha o que ele diz: o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Usa o nome de Deus para uma mentira. E diz ao velho Isaque: chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, para ver se és tu ou se és Esaú. E o velho apalpa e percebe que a voz é de Jacó, mas o cheiro e os pelos são de Esaú. E ele vai, come a comida, bebe o vinho e dá a bênção para o filho mais novo, de acordo com o propósito de Deus. É interessante, dramático essa cena, né? E quando Esaú chega, o pai percebe a trama e fala: agora já não há bênção mais nenhuma para ti. Esaú chora profundamente e fica com muito ódio de Isaque, fica com muito ódio do irmão Jacó, e clama ao seu pai: Isaque, pai, me dá mais uma bênção. Mas não tem absolutamente nada. A mãe percebe que a intriga gera morte. E aqui o que acontece? Fala: Jacó, foge, vai para a terra dos nossos parentes e arranje uma mulher para você. Seu irmão está com espírito de morte, família dividida, família que esqueceu do Deus vivo e do Deus verdadeiro, a família que se esqueceu de se manter junta em oração. Chega a um final muito triste, um final onde a família é dividida e o cheiro de morte ali está. Esaú, de coração duro, para fazer raiva com seus pais, pega mulheres edomitas, mulheres da região, que eles não podiam se casar, e Jacó se torna fugitivo. Um final muito triste para uma família que deveria glorificar a Deus aqui na terra. E aqui nós vemos que quando Jacó vai indo, ele tem um sonho, e ele toma ali, na sua fuga, ele toma um travesseiro, uma pedra como travesseiro, e é interessante que ali ele vai ter um sonho. Nós vemos que nesses sonhos os anjos sobem e descem. O real deveria ser anjos descendo, primeiramente, para depois subir. Mas esses anjos falam a respeito da nossa oração. E é interessante que as nossas orações sobem e elas nos descem com respostas. E na verdade, se você ler João capítulo 1, você vai descobrir que essa escada é uma figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo que nos une dos céus até a terra. E essa escada desse sonho é Jesus. Mas ali está Jacó numa noite, fugitivo, não mais peregrino, mas sim como um errante, sozinho, fugindo do medo, fugindo da morte, fugindo do perigo, ali nessa região, Jacó com medo. A minha figura, Jacó está bonitão, mas os escritores acreditam que ele tinha mais de 70 anos. Provavelmente Jacó tivesse 77 anos nessa altura do campeonato. Ele está fugindo. E o que acaba acontecendo? Deus aparece e não repreende Jacó. Quando Deus se encontra com ele naquele sonho, não há repreensão, mas há amor. Nós vemos a misericórdia de Deus em jogo. Nós vemos a misericórdia de Deus atuante. Isso é o que nós chamamos de graça. E Deus fala algo interessante: eu vou te trazer de volta. Mas como pode isso? Deus sabe que Ele tem que transformar aquele coração duro, aquele coração empedernido. Deus sabe que na verdade Ele tem que trabalhar com Jacó. Então nós vamos ver que vai haver promessas de Deus para esse futuro incerto. Por isso, você jovem, você tem uma decisão pela frente grande a tomar. Sua vida de trabalho, sua vida de escola, sua vida de faculdade. O futuro talvez esteja incerto. Mas quero dizer que assim como para Jacó estava incerto diante do medo, Deus se revela, Deus se manifesta. E é interessante que quando Deus aparece, Ele primeiro se revela: eu sou. Eu gostaria que vocês voltassem ali no versículo, que vocês têm sua Bíblia, né? Versículo 13: eu sou o Senhor. E essa frase já é suficiente para dizer: eu sou aquele que esteve com seu pai, com seu avô Abraão, com seu pai Isaac, estarei contigo.
Eu sou aquele que não teve começo de dias e não tem final de dias. Eu sou todo-poderoso. E eu conheço cada palmo que você vai trilhar. E eu vou estar contigo. Jacó, eu vou te trazer para cá. E esse mesmo Deus que se revela a nós, está dizendo: eu estou contigo e eu vou te conduzir pelo melhor caminho. Eu não fiz uma outra pergunta, mas quem daqui ainda não é casado, levante a mão. Quanta gente, muita gente. Oh, quer fazer um comentário? Não, nem um comentário. Quem daqui já namora firme ou está noivo? Levante a mão. Então esses já estão no meio caminho andado. Olha que alegria aqui. Como é seu nome? E o seu? Gianluca. Gabriela e Gianluca já tem casamento marcado? Mais ou menos. Olha, ela falou na frente, vocês perceberam? Ele está uma chapaleira na cabeça ainda. Que gostoso, né? E vocês sabem o que aguarda lá para frente? Não sabem? Tem uma festa maravilhosa, gostoso. O sogrão da festa, viu? Uma festa, ele para tudo, pode pedir, escolha lá o que quiser na festa, tá bom? O sogrão dá com imenso prazer, né? Com dor no coração, né? Ai, ai, tristeza. Quem tem filhas aqui? Levante a mão. Filhas, tristeza, né? Eu vou levantar. A gente cria com tanto amor e com tanto carinho, investe as nossas vidas nelas, né? E depois vem um estranho, um intruso, chega lá de Padanarã, chega e leva, né? Você investiu tudo que se criou, leva. A vida é injusta. De qualquer maneira, há uma grande festa, festa do casamento. E depois tem a vida conjugal. E o que será? É realmente a vida conjugal. Muita dificuldade, muitas lutas para quase todos os casais e todas as famílias. Mas quem se apega à palavra de Deus, eles vão dizer o seguinte: o casamento é uma dádiva de Deus, realmente vale a pena. É uma festa e uma alegria que há de continuar o resto da vida. As mesmas pessoas da igreja não conseguiram trilhar o casamento, né? Não encontraram a plenitude da alegria no casamento. Mas o propósito de Deus é uma alegria no casamento. E quem daqui não é casado e não está noivo? Levante a mão. Olha quanta gente. Vocês querem casar? Ou, né, a meninada quer casar, né? Os meninos ainda têm um pouco de dúvida. Mas é outro futuro para frente. E mexe com o coração. É a escola, é a profissão, é o namoro, é o noivado, é o casamento. E tudo isso vai atrelando. Tudo isso vai formando uma teia. E nós vemos como realmente as situações vão ficando muitas vezes complexas aos nossos olhos. E é por isso que nós temos que voltar à Bíblia e voltar a Jacó, e vendo que Deus aqui se revela de uma maneira maravilhosa. Irmãos, nós vamos ver ali que Jacó, ali no final, quando ele acorda do sonho, ele faz uma proposta: se Deus me abençoar, se Deus me trouxer, eu darei os dízimos. Fala: nossa, mas esse é um judeu autêntico, né? Nós podemos criticar Jacó, mas eu preferi elogiar Jacó. Um fugitivo, um errante. Ele não tinha o conhecimento de Deus que hoje nós temos revelado em Cristo Jesus. Eu poderia dizer que o pouco que ele tinha, ele prometeu dar a Deus. Na verdade, um homem que sempre aprendeu a suplantar, a passar por cima dos outros, a tomar dos outros. Agora, pela primeira vez, ele está falando o seguinte: eu darei os meus dízimos. Deus se contenta com pequenos começos. Deus se alegra com pequenos começos. Eu poderia dizer que o que Deus colocou na sua mão talvez seja muito pouco, mas entrega para Deus, que Deus vai fazer isso se multiplicar no seu reino. Davi bastaram apenas algumas pedras do riacho, uma única pedra fez com que ele se tornasse o vencedor do gigante. Na verdade, Moisés, com o único cajado, conseguiu libertar um povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho. E gostaria de dizer: se Deus colocou nas suas mãos uma pedra do riacho, um cajado, use-o para o reino de Deus. Em outras palavras, se Deus te deu um carro, te deu uma casa, te deu um dinheiro, se Deus te deu algum bem, algum dom, algum talento, tudo vem de Deus. Use isso no reino de Deus.
Talvez você diga é pouco, mas é com pouco que nós começamos, e com esse pouco Deus realmente abençoa. Então, realmente, o que Jacó faz é entregar para Deus. Irmãos, eu gostaria de mostrar que Deus aqui faz promessas, e nós temos esse trecho aqui, 4 promessas na revelação de Deus, 4 promessas que esse Deus inesperado aparece num lugar improvável para abençoar a vida de Jacó. E nessa manhã Deus está descendo aqui para falar com cada um de nós também. E o que Jacó descobre primeiro? Existe uma provisão desse Deus grande, desse Deus todo-poderoso. Versículo 13 diz: eu darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Jacó não tinha um pão sequer de terra em suas mãos, um fugitivo, um errante. Ele na verdade não tinha nada, uma pedra como travesseiro ali. E Deus promete algo. Deus é o Deus de toda provisão, Ele é o Deus que tudo dá, é o Deus de toda boa dádiva. Por isso é um versículo mais contundente da Bíblia, fala: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus é um Deus que dá, e dá livremente, Deus dá deliberadamente, Deus dá tudo o que precisamos e muito mais em abundância. Só que Deus age de uma maneira muitas vezes inesperada, em lugares improváveis. Você se lembra da história de Elias? Elias, olha, o rei não está nem um pouquinho contente com você. Você apareceu na frente de Elias: foge, Elias, né? Seria mais fácil Deus colocar a mão e fazer alguma coisa para Elias. Não, foge. Elias foge, vai para onde? Para o riacho. 3 anos e 6 meses sem chuva, ele tem que fugir. E ali Elias é alimentado por quem? Pelos corvos. A mão do Deus que tudo dá, a provisão do Deus, o Deus fazendo com que corvos, animais que são carnívoros, conseguem buscar pão e trazer para Elias. É dessa maneira que Deus age, uma maneira improvável. Mas um belo dia, depois de muito tempo sem chuva, Elias acorda, como está o riacho dele? Seco. Aquilo que era ruim ficou pior. E é dessa maneira que Deus muitas vezes age na vida, para que a gente se aproxime de Deus. Fugindo de um rei que queria matá-lo, na beira de um riacho lá no deserto, e agora não tem nem mais um riacho, e agora não tem mais como sobreviver. Ele poderia se desesperar, mas na fé Deus lhe aparece e diz: vai para a viúva de Sarepta. Na verdade, como pode uma viúva, em meio a uma condição tão hostil, Israel não tinha mais comida, mas vai para lá, ela vai te sustentar. E Elias foi. Então aquilo que era ruim ficou pior, cada vez mais difícil, e ali que Elias vai. E dessa maneira que nós vemos que Elias pôde chegar no Carmelo e fazer o que no Monte Carmelo? Matar os profetas de Baal. Tinha os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas, e ali ele faz descer fogo do céu. Irmãos, para a gente chegar ao Carmelo, muitas vezes nós precisamos passar por Sarepta. Muitas vezes nós precisamos passar por situações inesperadas e inusitadas. Mas é dessa maneira que Deus nos sustenta, dessa maneira que Ele nos dá. Salmo 127, aos seus amados Ele dá enquanto dormem, né? Que isso não seja uma justificativa para quando a mamãe vier tirar da cama, acorde, porque Deus abençoe o pão daquele que trabalha, né? E você cita o Salmo 127, aos seus amados Deus dá enquanto dorme e vira do lado. Não, aqui é uma questão de fé. Deus está trabalhando no turno da noite. A nossa ansiedade não vai acrescentar 1 centavo na nossa conta bancária, nem um pão a mais na nossa mesa. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Primeira lição que Jacó aprendeu, que eu passo para vocês: a provisão de Deus. Segunda lição que Jacó teve que aprender: a proteção desse Deus maravilhoso. Não é um Deus qualquer, não é um Deus pequeno, mas é um Deus grande. Diz no versículo 15: Jacó, eu estou com você e eu cuidarei de você, aonde quer que vá. Meu amado, note a maravilha desse versículo, a promessa de Deus nos protegendo, porque Ele é um Deus poderoso, que tem poder sobre todas as coisas. Quando Davi se apresenta diante do gigante, o gigante tinha aproximadamente 3 metros de altura. Mas ele não olha para o gigante, mas olha por sobre os ombros dos gigantes. E sobre os ombros do gigante. E ele enxerga um Deus muito maior que o gigante atrás dele.
o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que cuida de nós, porque tem poder sobre todas as coisas. E é por isso que diz o famoso e maravilhoso Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em que confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E assim o salmista vai mostrando a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Paulo, quando estava na cadeia, escreveu a sua última carta, provavelmente segundo Timóteo, pronto para enfrentar o julgamento romano e enfrentar a morte. Sabe o que ele escreve numa da sua última carta, sua última epístola, seu último capítulo? Diz: o Senhor me livrará de toda... Gianluca, leia para mim em voz bem alta. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. E Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. O Senhor me livrará de toda obra maligna. Paulo sabia que estava indo para Roma. Paulo sabia o que aconteceria. E ele não se desespera, não entra em parafuso. Paulo não questiona Deus, mas o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo. A visão de Paulo era transcendente. A visão de Paulo não era para baixo, mas era uma visão para cima. Deus protege. Terceira lição, a direção de Deus. Ainda no versículo 15, Deus fala a Jacó: eu trarei de volta essa terra. Ou seja, você é um errante hoje, você não sabe, está indo, vê se encontra uma mulher para você. Você não sabe se vai encontrar a mulher, ninguém vai encontrar lá Jacó. Você não sabe os inimigos. Primeiro, você não sabe o caminho é perigoso, tem assaltantes, tem perigo, mas eu vou te proteger. Você não sabe o que vai acontecer, mas eu sei. Você vai voltar, porque de ti vai sair uma grande nação, Jacó. E eu vou trazer você de volta a essa terra. É aqui que eu trago você. Deus é um Deus que tem propósito. Esqueci seu nome. Oi? Raquel. Veja a Raquel, né? A moça da flauta transversal. Fiquei com inveja dela, porque eu gosto de flauta transversal, né? Gosto de música e toca muito bem. Mas Deus tem um propósito para Raquel. Deus não colocou a Raquel por casualidade. Qual igreja que você frequenta, Raquel? A do Bosque, né? Deus não colocou ela agora, colocou na igreja do Bosque, é que Deus tem um propósito, uma direção para a vida da Raquel. Ela poderia colocar a Raquel lá no Cazaquistão. Olha que interessante, né? Graças a Deus está aqui, né? Porque Deus quer que a Raquel trabalhe e glorifique a Deus aqui, 2015, né, Raquel? 2015, aqui na igreja do Bosque, né? Tocando flauta transversal, exercendo seus dons e talentos, direção de Deus. Nada é casualizado, tudo tem um plano, tudo tem um propósito traçado pelo nosso Deus. Salmo 139, né? Eu estava no ventre da minha mãe, os meus ossos ainda informes, e todos os meus dias já foram escritos. O nosso Deus é soberano, o caminho já é traçado por Deus, nada é casualidade. Deus tem uma direção na vida de cada um de nós. Diz Mateus capítulo 4, versículo 1. Esqueci o nome da noiva do Gianluca. Gabriela, você quer ler para a gente? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Olha como Deus age. Jesus é batizado, e agora o Espírito fala: você precisa ir para o deserto. Você tem que ir ao deserto por causa de uma direção de Deus, um plano de Deus, um propósito de Deus. Jesus é tentado 40 dias e 40 noites. Se Jesus não passasse pelas provações e pelas tentações que nós passamos, a sua cruz não teria validade. Mas Ele se faz homem semelhante a nós e passa pelas mesmas lutas e as dificuldades que nós. O caminho que hoje nós trilhamos, Ele já trilhou um dia. As pressões que hoje nós sofremos, Ele já sofreu em muito maior medida. E é por isso que hoje Ele está sentado à direita de Deus, abençoando, intercedendo em favor de cada um de nós. E finalmente, a quarta e última bênção de Deus, a presença de Deus. Deus diz no versículo 15: Jacó, não deixarei
enquanto não fizer o que lhe prometi. Eu não te deixarei, estarei sempre com você. Irmãos, muitas vezes nós nos preocupamos, e nos sentimos sozinhos, a nossa angústia de decidir onde eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer, o que profissão vou escolher, com quem eu vou me casar. Será que vale a pena investir nesse casamento, nessa pessoa para o casamento? E às vezes você se sente só. E na verdade gostaria de dizer que você, às vezes, nesse desespero, você consulta pessoas que não têm conhecimento de Deus. Deus colocou ao seu redor pessoas que têm o brilho do Espírito Santo em seus olhos, tem o fervor das palavras de Deus. Você que está numa igreja, tem pessoas que são próprias para te ajudar. E saiba que Deus está junto com você. Isso é importante. Deus está sempre presente em tua vida para te orientar e não te deixar em nenhum momento da sua vida. Ele é o Deus que faz as promessas e é o Deus que cumpre as promessas. Em Êxodo capítulo 33, Deus fala para Moisés subir com o povo, que ele mandaria um anjo. E Deus diz, e Moisés fala algo interessante no versículo 15: Deus, se não fores conosco, não nos envie. Deus, eu quero a tua presença e nós precisamos da tua presença no nosso meio. Por isso que Moisés foi chamado o homem manso, mais manso que teve sobre a terra. O manso é aquela pessoa que tem a sua força, pode até explodir, mas ele sabe que depende totalmente da presença do seu Deus. Portanto, vejam 4 bênçãos que Jacó aprendeu: a provisão de Deus, que daria tudo o que ele precisasse, a proteção de todo mal e de todo perigo, a direção de Deus para onde ele deveria ir, com quem deveria ir, e ele estaria de volta a essa terra. E finalmente, Deus não abandonaria. Irmãos, nós temos uma revelação muito mais forte do que a do sonho de Jacó. Hoje não é mais uma escada, mas é o próprio Jesus Cristo no nosso meio, dizendo em Mateus capítulo 28: Eis que estarei contigo, convosco, todos os dias. Pare um pouco para meditar nessa promessa maravilhosa do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Graças a Deus por isso. E nós voltamos à Salmo 143. Já está dando fome e eu acho que já estourou meu tempo, Então eu finalizo com esse Salmo 143 e concluo. O salmista diz no versículo 8: Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Irmãos, é importante ouvir do amor de Deus pela manhã. Não saia correndo da cama sem ouvir do amor de Deus, senão você vai enfrentar aquele lutador de sumô na sua frente, com a criancinha empurrando. Vocês lembram? Vai ser difícil. Davi fala: faz-me ouvir teu amor leal pela manhã. Abra a palavra de Deus ao sair de casa e ouça o amor leal de Deus pela manhã, pois em ti eu confio. Mostra o meu caminho que devo seguir. Olha que interessante. O mesmo que Deus prometeu para Jacó, aqui Davi pedindo: mostra o meu caminho que devo seguir, pois a ti leva a minha alma. Livra-me dos meus inimigos. A proteção de Deus. Senhor, pois em ti me abrigo. Ensina-me a fazer a tua vontade. A direção de Deus, pois tu és o meu Deus, e que teu bondoso Espírito me conduza por um terreno plano. Sabe o que significa terreno plano? Jesus falou na vida, ele falou em João capítulo 16 que nós passaríamos tribulações. Terreno plano não significa que não haverão tribulações, mas mesmo em meio a tribulações, você sabe onde está pisando e com quem você está pisando. E o salmista finaliza: preserva a minha vida, Senhor, por causa do teu nome, por tua justiça, tira-me dessa angústia. Meu jovem, meu amigo, minha amiga, se você entrou aqui angustiado pelo que você está vivendo, e angustiado pelo que virá no dia de amanhã e pela tua vida, o que você deve fazer? A lição que nós aprendemos na manhã de hoje
Descansar. Vocês notem a figura desses dois animais. Para eles, necessidade e angústia, é isso que Deus quer de cada um de nós. Descansar, porque o Deus de Jacó, o Deus que fez a promessa para Jacó, é o Deus que faz a promessa a cada um de nós. Descanse. Ele protege, Ele dá provisão, Ele dá direção, Ele dá a presença dEle em nossas vidas. Nós não precisamos de absolutamente mais nada em nossas vidas, a não ser esse grande Deus, o Deus de Jacó, junto de nós. E que Deus abençoe nossas vidas, para que a gente possa descansar em paz, confiando que Ele está no controle, e confiando que Ele nos ama, de tal maneira que deu o seu Filho Jesus, para que a gente pudesse ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de paz e uma vida de alegria. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós. Amém.